cada um, fortalecer, renovar, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, também aqueles que estão enfermos, que estão doentes. Senhor, estenda a tua mão de bênção, a tua mão que cura, a tua mão de poder e cura, Senhor. Abençoa a saúde dos nossos irmãos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Quero agradecer, né, a equipe técnica, a equipe de louvor, o pessoal do som, toda a equipe que está aqui. Vocês são preciosos, estão pagando o preço para que você tenha esse culto virtual aí na sua casa. Lembrando que também vai estar disponível depois a palavra no YouTube, né? Nós editamos aí, colocamos só a palavra. Se você não conseguir assistir ou se quiser indicar para outro irmão, também fica disponível no Instagram, mas fica no YouTube também. Comunidade Cristã de Adamantina. Você pode depois ouvir, participar, né, da palavra. Amém? Estou de volta nessa semana. Tive dengue durante 10, 12 dias. Fiquei de molho, não foi fácil. Me pegou de jeito. A dengue foi brava. Essa eu nunca tinha pego, mas me derrubou 10 dias, pelo menos. Fiquei de molho. Mas agora estou melhor, graças a Deus. Queria que você abrisse a sua palavra, a sua Bíblia, no livro de Efésios. Nós vamos ler capítulo 6, a partir do versículo 10. Efésios 6, a partir do versículo 10. Se puder projetar ali também. Amém. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestindo de toda a armadura de Deus para poderes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra a carne e sangue que temos que lutar, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestir a couraça da justiça, e calçando os pés com a preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para o mesmo fim vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada a palavra no abrir da minha boca, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que nele eu tenha coragem para falar como devo falar. Amém. Até aqui. Eu quero destacar nesse texto que Paulo está pregando, ministrando aos Efésios. É um texto bastante conhecido, né? Nós sempre falamos alguns aspectos sobre a armadura de Deus. É um texto clássico em termos de batalha espiritual e tudo mais. Mas eu quero destacar aqui quando ele diz que a nossa luta, não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, príncipe das trevas deste século, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ele dá aqui uma hierarquia de forças das trevas, né? Diz que a nossa luta, né? Ele fala antes, no versículo antes, que revestido com a armadura de Deus, nós estamos
podemos estar firmes para resistir contra as frutas ciladas do diabo, né? Então, se você se reveste da armadura de Deus, se você se reveste de todo o conjunto de armas que Deus te dá, você pode permanecer firme contra as ciladas do diabo. E aí ele fala, porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, não é contra pessoas de carne e osso. A nossa luta, nós temos que lutar, na verdade, contra principados, potestades, príncipes das trevas, hostes espirituais da iniquidade. Então ele dá aqui uma cadeia de pelo menos 4 esferas de demônios, quatro camadas, né, vamos dizer assim, de demônios, né? Principados, potestades, príncipe do mundo destas trevas, hostes espirituais da iniquidade. Então você vê 4 níveis de trevas contra as quais nós temos que lutar, além do próprio diabo, que ele fala antes. Então você vê, o diabo governa sobre principados, sobre potestades, sobre o príncipe das trevas, sobre hostes espirituais da maldade. E por que eu estou falando isso? Porque eu entendo que às vezes a igreja, muitos crentes, não percebem que a luta que nós temos que travar não são lutas pessoais, lutas contra outras pessoas. A igreja, ela precisa entender que ela só vai ganhar esse mundo, só vai ganhar as pessoas que ainda não conhecem a Cristo com compaixão, com misericórdia, demonstrando de fato o amor de Deus. A igreja não vai ganhar esse mundo com uma militância evangélica, não vai ganhar esse mundo sendo agressiva com esse mundo, não vai ganhar esse mundo tentando impor os seus princípios, impor os princípios da palavra de Deus goela abaixo na vida daqueles que não creem. As pessoas, se você abordar alguém sendo agressivo com ela em relação à palavra de Deus, essa pessoa imediatamente se fecha e assume uma postura defensiva. Ela fica na defensiva e ela começa muitas vezes a te contra-atacar. Você já tentou evangelizar alguém assim? Você perde a paciência e começa a ser mais agressivo com a pessoa? Imediatamente a pessoa se fecha. Ninguém vai se abrir para uma igreja agressiva, para uma igreja que não entende que a sua luta não é contra a carne e sangue, mas a luta é contra Satanás e principados, potestades, príncipes das trevas e hostes espirituais da maldade. Essa é a luta que a igreja precisa trabalhar. E por que eu estou falando isso? Porque nós estamos vivendo um tempo de muita confusão sobre a terra, e a igreja precisa entender qual é o Espírito de Cristo. A igreja precisa entender de qual Espírito nós somos. Porque a igreja às vezes ela olha para o Antigo Testamento e ela vê aquelas batalhas do povo de Israel contra os inimigos, não é? E muitas vezes Deus falava, olha, você tem que matar todos, do maior até o menor, matar até os animais, não pegue nenhum despojo, não saqueie, mate tudo, ou às vezes permitir que pegasse apenas os animais, ou apenas algumas armas, ouro e tal. Mas às vezes Deus falava, não toque em nada, tudo aquilo está amaldiçoado. E às vezes mandava matar todos. E às vezes o próprio Deus mandava uma peste sobre uma cidade, um juízo sobre algum lugar. Embora Deus nunca quisesse isso, Ele sempre queria que o povo se arrependesse. Você veja Nínive, né? Quando envia Jonas para lá, o desejo de Deus era que o povo se arrependesse, e aquele povo se arrependeu. Mas com Sodoma e Gomorra, por exemplo, foi diferente. Não houve arrependimento naquelas duas cidades e elas foram destruídas. Agora eu sempre fiquei pensando, falei, puxa, parece que o Deus do Antigo Testamento é um e o Deus do Novo Testamento é outro. Parece que ele muda de ideia, ele fala, nossa, acho que eu vou mudar de ideia, não vou mais ser esse Deus que manda matar. E eu fiquei pensando, mas por que Deus às vezes mandava matar sem misericórdia? E às vezes ele brigava com o profeta e fazia o profeta ir, mesmo contra a vontade, como foi o caso de Jonas, para salvar uma cidade. Até os animais foram salvos em Nínive, né? Entraram em jejum. Aí um dia eu, ouvindo um pastor, eu nunca tinha ouvido, eu já falei sobre isso aqui, eu nunca tinha entendido dessa maneira, e aquilo me abriu
os olhos do meu espírito. E ele falou algo e eu comecei a entender. Falei, é que no Antigo Testamento não havia como expulsar demônios. Você não vê caso de expulsão de demônios no Antigo Testamento. Quando alguém era iníquo, era ímpio, ele começava a fazer pactos com as trevas, a ter uma vida de trevas, uma vida de pecado, muitas vezes Satanás ia tomando espaço na vida daquela pessoa, até que aquela pessoa ficava completamente possessa e controlada pelo maligno. E muitas vezes uma cidade inteira ficava contaminada pelo maligno por causa da sua prática pecaminosa. Sodoma e Gomorra era um exemplo disso. Diz que do menor até o maior tentaram abusar dos anjos que vieram em salvar a Ló e sua família. Diz que todos tentaram a porta da casa de Ló abusar sexualmente dos anjos. Tamanha a perversidade daquela cidade, tamanho era o pecado, não era algo normal, não era um pecado apenas humano, havia já uma fusão entre o pecado humano com as trevas, com o próprio diabo, com os demônios. E como não havia como expulsar demônios, simplesmente as pessoas ficavam possessas, controladas, dominadas continuamente por Satanás. Então muitas vezes tinha que haver um juízo. A pessoa morria porque ela não teria mais condições de se livrar da possessão maligna. Você vê apenas um momento no Antigo Testamento que há uma expulsão maligna, vamos dizer, na vida de Saul, quando Davi, que era um homem da nova aliança, Davi era um homem do Antigo Testamento que tinha sua cabeça no Novo Testamento, era um homem do Antigo Testamento que entendia a nova aliança, era um homem da velha aliança que tinha noção, que tinha visão da nova aliança, tanto que ele adorava a Deus, ele entrava no Santo dos Santos, ele tinha entendimento do que era adoração da nova aliança no Antigo Testamento, tanto que ele tinha certas liberalidades que Deus permitia que ele fizesse, que nenhum outro homem teve. Ele foi o primeiro homem que entendeu que Deus também queria vir habitar na terra, e falou: eu vou construir uma casa para Deus, eu tenho um palácio, e Deus, a arca da presença de Deus habita numa tenda. Ele entendeu que Deus também viria habitar na terra, ele queria recuperar o planeta para ele, retomar o planeta das mãos do diabo. Então Davi era um homem que tinha esse entendimento. Por isso que a única cena do Antigo Testamento que você vê alguém sendo liberto de uma possessão maligna é quando Davi começava a tocar a harpa, e diz que isso aliviava por um tempo a possessão maligna que vinha, a opressão maligna que vinha sobre Saul. É o único lugar que você vê uma batalha espiritual, com adoração e louvor, aliviando a opressão maligna sobre alguém. Agora, no Novo Testamento, isso é totalmente diferente, porque Jesus instituiu algo, ele começa a expulsar os demônios das pessoas. Diz que ele expulsava os demônios de todos que vinham até ele. Inclusive enfermidades causadas por demônios, quando os demônios eram expulsos, a enfermidade acabava. E aí você começa a ver, mas então, no que Paulo se baseou para falar isso? No que Paulo está se baseando para trazer esse tipo de mensagem, esse tipo de ensino para a igreja? E eu creio que um dos lugares em que Paulo se baseia está em Mateus e João. Nós vamos ler esses trechos, capítulo 26 de Mateus, versículo 47, quando Jesus é preso. Mateus 26, a partir do versículo 47. E estando ele ainda a falar, eis que veio Judas, um dos 12, e com ele grande multidão,
com espadas e varapaus vindo da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o que o traía lhes havia dado um sinal, dizendo: aquele que eu beijar, esse é, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, disse: salve, Rabi, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, aqui vieste. Nisto, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus lhe disse: mete a tua espada no seu lugar, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia rogar a meu Pai, e que Ele não me mandaria agora mesmo mais de 12 legiões de anjos? Eu não me lembro quantos soldados formavam uma legião, mas era um número razoável de soldados. Eu não me lembro se eram 400 ou 4.000, eu não sei, mas era um grupo grande de uma legião. E ele fala: mais de 12 legiões de anjos. Quer dizer, na verdade, todo o céu estava disponível para o clamor de Jesus, né? Ou pensas tu que eu não poderia rogar ao meu Pai, Ele não me mandaria agora mesmo, na hora, mais de 12 legiões? Quer dizer, Jesus, Ele não tinha problema de alguém para defendê-lo, né? Pode ir para frente. Como, pois, se cumpririam as Escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Disse Jesus à multidão naquela hora: saístes com espadas e varapaus para me prender como a um salteador? Todos os dias estava eu sentado no templo ensinando e não me prendestes? Mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as Escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando, fugiram. Vamos ler também João. Os 4 evangelhos contam essa passagem, né? Mas vamos ler João também. João 18, a partir do versículo 1. Tendo Jesus dito isso, saiu com seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e com eles ali entrou. Ora, Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque muitas vezes Jesus se reunira ali com os discípulos. Tendo, pois, Judas tomado a corte e uns guardas da parte dos principais sacerdotes e fariseus, chegou ali com lanternas, archotes e armas. Sabendo, pois, Jesus tudo o que lhe havia de suceder, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscai? Responderam: a Jesus o Nazareno. Disse Jesus: sou eu. E Judas, que o traía, também estava com eles. Quando Jesus lhe disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhes então a perguntar: a quem buscais? E responderam: a Jesus do Nazareno. Replicou-lhes Jesus: já vos disse que sou eu. Se pois é a mim que buscais, deixai-lhes ir a estes, para que se cumprisse a palavra que dissera: dos que me tens dado, nenhum deles perdi. Então Simão Pedro, que tinha uma espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Disse, pois, Jesus a Pedro: mete a tua espada na bainha, não hei de beber o cálice que o Pai me deu? Até aqui. Eu creio que quando Paulo fala que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, ele, entre outros lugares, ele está se baseando nesse ensino de Jesus. Porque esse ensino de Jesus deixa muito claro que a igreja, a luta dela, não é pelas armas, não é por força nem por violência. A igreja já fez guerras no passado, a igreja já fez as cruzadas para retomar Jerusalém da mão dos muçulmanos na Idade Média, né? 3 cruzadas, 3 campanhas, morreram milhares de pessoas. Isso fez com que os muçulmanos tivessem mais ódio dos cristãos ainda, não é? Então, na verdade, você vai entendendo pela história que a igreja também fez muitos males ao longo da sua história. Uma igreja afastada de Deus muitas vezes, mas Deus sempre manteve um remanescente fiel que entendia qual era o Espírito de Cristo. Imagina você fazer guerra a favor de Cristo, como se Cristo precisasse de armas para defendê-lo. Um cristão jamais pode imaginar que nós vamos fazer alguma coisa com armas à mão.
Isso é um absurdo, é uma loucura, é um espírito do anticristo. Alguém se armar para defender o Evangelho. Isso é o espírito das trevas, meus irmãos. A arma só se justifica para profissões que precisam usar armas. Forças armadas, seguranças armados, policiais, civis, militares, coisas assim. Mas a igreja imaginar que a sua luta vai ser ganha por algum tipo de luta por violência, por domínio, por conquista, isso é um engano. Jesus falou que o reino dele não era desse mundo, que ele não era desse mundo, que nós não somos desse mundo, que o nosso código, o nosso padrão de ética e moral é superior à ética e à moral desse mundo. O nosso padrão de ética e moral, de justiça, é superior às leis desse mundo. Jesus falou que se a nossa justiça não fosse maior do que a justiça dos escribas e fariseus, ela não serviria para nada. Jesus pegou um exemplo específico, deixou Pedro, ele manda Pedro comprar as 2 espadas, porque isso precisaria cumprir a Escritura, porque precisaria acontecer essa cena. Mas o que Jesus fala para ele? Mete a tua espada na bainha. No outro evangelho de Mateus ele fala: aquele que se luta pela espada vai morrer pela espada. E ele fala: eu não vou beber o cálice que o Pai me deu. Às vezes eu percebo que a igreja parece que não quer beber o cálice que Deus está dando para ela beber. A igreja quer escapar, a igreja quer fugir. Está dando um pouco de microfonia. Às vezes a igreja fica impaciente. A igreja parece que não entende o que está acontecendo. A igreja parece que não entende que Deus deu essa pausa na vida da igreja, fez o mundo virar de perna para o ar, porque Ele está ensinando algo para nós, está ensinando algo para o mundo, está ensinando algo para a igreja, e a igreja fica afobada, a igreja fica botando a culpa nos governantes, fica achando culpados. Nossa, mudou, por que mudou? Começa a culpar os governantes, e daqui a pouco vai estar culpando a Deus. Começa falando mal dos governantes, daqui a pouco está falando mal de Deus. Porque em última instância, quem permite que alguém assuma poderes de governança na terra é o próprio Deus. A igreja precisa colocar sua cabeça no lugar, não se contaminar com os políticos, não se contaminar com as vozes desse mundo, não se contaminar com o que o mundo fala. O mundo só traz maus conselhos. A igreja precisa entender qual é o Espírito de Cristo. Qual é o Espírito de Cristo? Jesus ainda pega e cura a orelha do servo. Nos outros evangelhos, se não me engano, de Marcos, fala que ele pega a orelha e cura. Nós temos que entender, meus irmãos, de que espírito nós somos. Qual é o espírito do Evangelho? Qual é o espírito de Cristo? Na nova aliança, Jesus traz a sua paz. Claro que ele fala também, que é em outro lugar, que ele não veio trazer paz, mas veio trazer a espada. Mas isso ele está dizendo que haveria luta entre aqueles que creem e os que não creem, no sentido espiritual. Eu já cansei de falar aqui, se você tem um problema com um vizinho, não adianta você fazer um BO contra ele, não adianta você ir lá brigar na porta dele, se ele te incomoda com som alto, ou com isso, ou com aquilo. O que você tem que fazer? Começa a orar por ele, começa a amarrar os espíritos malignos que atormentam a vida daquela pessoa. Muitas vezes aquela pessoa está debaixo de um espírito atormentador, um espírito que perturba a vida dela, e isso extrapola para quem está perto. Agora, você é um cristão, você tem que reinar em vida, você tem que reinar sobre as situações, sobre as circunstâncias. Você vai entrar na mesma onda, você vai lá brigar com ele, bater boca com ele. Qual é a tua arma? É você se revestir da armadura de Deus, orar, suplicar, clamar diante de Deus: Senhor, eu amarro esses demônios que perturbam o meu vizinho, eu abençoo a vida dele, eu peço que ele seja salvo, que ele seja
transformado pela palavra, me ajuda a dar um bom testemunho, me ajuda a ser bom com ele, a não persegui-lo, a amá-lo de alguma maneira. Jesus falou o quê? Para nós amarmos nossos inimigos. Nós vivemos num país hoje em pé de guerra nas redes sociais, um falando mal do outro, um xingando o outro. Meus irmãos, péssimos exemplos. Infelizmente, o nosso presidente da República dá um péssimo exemplo. A linguagem que ele usa, a agressividade que ele traz para o país, isso não é bom para o país. E isso leva outros a fazer a mesma coisa. Eu não estou aqui defendendo A ou B, mas eu estou dizendo que autoridades constituídas precisam dar exemplo. E se eles não dão exemplo, a igreja precisa dar o exemplo. A igreja não pode embarcar nessa onda, não pode embarcar nessa conversa fiada. Nós temos que rever, não aceitar isso como algo normal. Falar palavrões no nosso dia a dia não é normal. Paulo fala para nós, os apóstolos falam para nós tirarmos as palavras torpes da nossa boca. Se você fala palavrão, você deve pedir perdão para Deus quando você fala palavrão. Amém? Por quê? Porque palavrão é pecado. É pecado falar palavrão. Faz mal para a tua alma falar palavrão. Não é normal falar palavrão. Falar que é normal na boca de quem é sujo, de quem não se arrependeu. Aí é normal falar. Mas quem é convertido não deve falar palavrão. Foi assim que eu aprendi desde que eu me converti em 82. E não precisou ninguém me ensinar. O Espírito Santo me ensinou. As primeiras coisas que o Espírito Santo falou: tira a palavrão da tua boca. Falou para mim. E eu parei de falar. Não vou dizer que às vezes eu não escorrego. Às vezes você fica com raiva de alguma coisa, você tropeça, você dá uma topada no dedo, vem uma palavra na sua cabeça. Não vou dizer que não. Mas o que eu faço? Peço perdão. Eu falo, se eu me perdoo, não quero falar palavrão. Não quero pensar em palavrão. A gente começa a ver essas coisas e acha que é normal. Por que eu estou falando isso? Por causa do vídeo mesmo da reunião ministerial. Aquilo é uma vergonha para o nosso país. Vocês me desculpem falar de política, meus irmãos, mas não pode achar que isso é normal. Assim como nós sabemos que não é normal roubar, como os outros presidentes anteriores roubaram, também não é normal esse tipo de comportamento. A igreja tem que denunciar, tem que falar contra. Tem que se levantar e falar, não é esse tipo de linguagem que nós usamos. Isso não é bom, isso não é normal. Porque daqui a pouco a igreja vai estar falando palavrão junto, achando que é normal. E muitas coisas piores do que essa, né? Só estou falando palavrão. Nós estamos vivendo um tempo de conflito. Xingam para cá, xingam para lá. E a igreja entra de embalo nisso. Nós temos que estar acima disso, acima dessas coisas. O nosso reino é de outro mundo. O nosso padrão ético, nosso padrão moral, nossa linguagem é diferente. Nós temos que usar um outro tipo de linguagem, pura, santa e agradável a Deus. Você pode falar, pastor, mas um palavrãozinho, o que tem? Tem sim, porque não é o palavrão em si. É o que está por trás do palavrão. É o ódio que está por trás do palavrão. É a agressividade, é a violência que está por trás do palavrão. É o ódio até mortal contra outra pessoa, quando alguém fala um palavrão. E é essa agressividade que Jesus condenou em Pedro. Porque muitas vezes, se as pessoas estivessem armadas no trânsito, quando vem aquela raiva com uma fechada de trânsito, quantas mortes não teríamos a mais, se as pessoas estivessem armadas? Porque Satanás toma ocasião dessas coisas. A igreja não pode compactuar com esse tipo de coisa. Eu sempre disse isso ao longo de muitos anos. A igreja tem um papel de orar por todos que nos governam, gostemos deles ou não. Não é? Eu já me frustrei em muitas eleições com políticos que eu votei e depois me arrependi de ter votado, porque fizeram coisas erradas, roubaram, permitiram que roubasse, muitas coisas. Mas a palavra fala, ore por aqueles que governam. Orar não significa concordar com as coisas erradas que eles fazem, mas devemos orar. Mas paralelamente a orar,
por todos que nos governam, prefeitos, vereadores, deputados estaduais, governadores, deputados federais, senadores, presidente da República, vice-presidente, ministros, juízes federais, estaduais, da Suprema Corte, todos são autoridades que estão lá para exercer governo, para governar. Então devemos orar por eles. Não quer dizer que eles todos sejam bons. Outro papel na igreja, um papel profético. Que papel profético é esse? De apontar o caminho, de trazer direção e de confrontar no erro a autoridade. Se a autoridade faz alguma coisa errada, nós temos que denunciar. Temos que chegar e falar: olha, está errado o que está sendo feito. Isso é errado. Isso aqui, a palavra de Deus te condena. E se você não mudar, a mão de Deus vai pesar sobre você. Precisa ter coragem para falar isso. E muitas vezes as autoridades não querem ouvir esse tipo de palavra. As autoridades querem uma igreja bajuladora. Uma igreja que fica bajulando e falando aquilo que a autoridade quer ouvir. Nós não podemos nos prestar a esse tipo de papel. Nós temos que falar a verdade. Assim como temos que falar a verdade para aqueles que não conhecem a Deus. Você não vai falar de Jesus para alguém bajulando a pessoa que ainda não conhece Jesus. Não é? Você tem que mostrar amor, compaixão, mas não bajulação. Eu vejo igrejas bajulando gente rica, tratando melhor quem é rico do que quem não é. A palavra fala o quê? Para não ter acepção de pessoas entre nós. Amém? Acepção de pessoas por causa da conta bancária, por causa do cartão de crédito, por causa do talão de cheque, por causa do saldo no banco. Meu irmão, isso é abominável diante de Deus. Deus não quer diferenças entre pessoas. E você pode falar: nossa, pastor, essa ideia é de esquerda. Não, essa ideia é de Deus. Se é de esquerda, se é de direita, eu não sei, é celestial. Deus é que fala para não ter acepção de pessoas, para tratar todo mundo igual. Porque Ele considera as pessoas, Ele dá valor para cada ser humano, meu irmão. Cada pessoa é preciosa diante de Deus. É isso que se trata o Evangelho, é disso que se trata. É de falar de Jesus, mostrar o caminho para as pessoas da salvação para todos, sem distinção. Se eles vão ouvir ou não, se eles vão nos entender ou não, se eles vão querer ou não, aí não é nosso papel. Mas nós temos que mostrar amor por eles, amor pelas pessoas, misericórdia pelas pessoas, para que elas venham ao conhecimento da verdade. A palavra de Deus diz que Deus não quer que nenhum homem se perca, mas todos venham ao conhecimento da verdade. Todos. Então nós vivemos tempos difíceis. E é difícil você viver no meio desse tiroteio e não ser atingido de alguma maneira. Nosso reino não é desse mundo. Nós não podemos ser uma igreja agressiva, uma igreja militante, uma igreja que pesa a mão sobre as pessoas. Nós não podemos ser assim. Se nós queremos ganhar esse mundo, nós temos que ganhar esse mundo com amor, com misericórdia, com compaixão. É assim que esse mundo vai ser ganho, meus irmãos. Eu peço que você que está na sua casa, fale com o seu irmão, entre em contato com o seu irmão, procure saber como é que ele está, se está tudo bem de saúde. Aqueles que você, nós não temos visto muitos irmãos, então a gente tem que procurar ligar, mandar um WhatsApp. Aqueles mais idosos, de repente, vá até a casa da pessoa. Você não precisa ficar muito tempo lá, mas procure saber como ele está. Aqueles que você tem mais contato, não deixe que ninguém fique isolado, que ninguém fique distante, que todos se sintam amados, se sintam importantes, porque Deus ama cada um de nós. Nós estamos vivendo um tempo difícil. Eu queria que os cultos já tivessem voltado presencialmente, não é? Nós queríamos isso, mas os números não param de aumentar, de mortes e de contaminação. Agora está vindo para o interior. Então nós temos que esperar. Eu gostaria de voltar semana que vem, não é?
Mas enquanto não houver uma liberação das autoridades, né, uma coisa tranquila, nós temos que ser prudentes. Mas é ruim nessa situação ficar assim, né? Eu gostaria de voltar logo, mas temos que ter paciência e beber o cálice que Deus está nos dando para beber. Né? Jesus falou o quê? Porventura eu não vou beber o cálice que o Pai me deu para beber? Ou seja, eu vou agora, todo mundo pega a espada e vamos sair lutando com esses soldados que eu vou fugir. Jesus falou o quê? Se eu quisesse, eu oraria a meu Pai, Ele mandaria mais de 12 legiões de anjos. Jesus falou: olha, vocês não precisam me defender com a espada. Irmãos, nós não precisamos defender o Evangelho, defender Deus. O que nós precisamos é levar o amor de Deus até as pessoas, mostrar misericórdia de Deus, apontar o caminho, apontar a direção, falar: olha, há um caminho melhor, há uma saída no meio dessa confusão. Os homens podem brigar, os homens podem fazer confusão, não é? Estão mais perdidos que cego em tiroteio. Cada um fala uma coisa, cada um manda fazer uma coisa, estão perdidos. Mas há uma solução, há um caminho. O caminho é Jesus, o caminho é o Senhor. E não adianta só falar, sabe, irmãos, de Jesus. Nós temos que viver a palavra de Deus. Não adianta falar de família se eu não tenho uma família para dar testemunho. Amém? Eu vejo pessoas hoje defendendo a família, está no 3º casamento, 4º casamento. Agora resolveu defender a família. Por que não defendeu a primeira família? O primeiro casamento? Sabe, isso está espalhado pelas igrejas, inclusive pelas igrejas. Pessoas que já se casaram 2, 3 vezes continuam como se nada tivesse acontecido. É normal isso? Pelo Evangelho que eu conheço, não é normal. Pelo Evangelho que eu aprendi, não é normal. A palavra fala que o casamento é até que a morte o separe. É um vínculo, é uma aliança eterna. Há exceções? Há exceções. As exceções estão na palavra. Mas se os dois tiverem o coração quebrantado, não há porquê a aliança se quebrar. Então, nós temos que falar do amor de Deus, mas viver o amor de Deus. Não se enganem, meus irmãos. Tem pessoas hoje usando o Evangelho, tentando manipular a igreja politicamente, mas não vivem o Evangelho e nem estão preocupados com o Evangelho. Há aqueles que nem respeitam a igreja, né? Há políticos que nunca ouviram a igreja, nunca respeitaram a igreja, e há outros políticos que fazem de conta que escutam a igreja, mas têm uma vida totalmente contra a palavra de Deus. Então não se iludam com palavras, com jargões, com slogans. Não se iluda com isso. Você tem que checar. Jesus falou: pelos frutos você conhece a árvore. Que fruto aquela pessoa está dando? Como é que são os filhos daquela pessoa? Essa coisa de falar: são os filhos. Olha, muito do que os filhos fazem tem muita responsabilidade dos pais. Nem sempre, às vezes, tem filhos que mesmo você instruindo no caminho do Senhor, ele se perde porque não quer ouvir. Mas de maneira geral, se você instrui os seus filhos no caminho do Senhor desde criança, quando ele for velho, não vai se desviar dele, é o que a palavra de Deus diz. Se você ter uma vida cristã autêntica, verdadeira dentro da sua casa, seus filhos vão ver verdade em você. Se você ter uma vida religiosa, na igreja era uma coisa, em casa era outra, seus filhos também vão ver a sua contradição. Meu irmão, se você quer ter uma vida vitoriosa,
Viva a palavra de Deus, pratique a palavra de Deus, seja sensato, seja verdadeiro em relação à palavra de Deus. Não tenha dois andares, não tenha dois tipos de caminhos, né? Um pé no caminho, um pé em outro. Pelos frutos da sua vida, você vai conhecer a árvore. Os frutos revelam aonde aquela árvore está com as suas raízes, de que fonte ela está bebendo, de que fonte você está bebendo, não é? De que fonte, quando você olha para um artista, quando você olha para um político, quando você olha para uma pessoa famosa, né? Para cristãos famosos, não se iluda com a fama, não se iluda com a popularidade. Vá ver quais são os frutos da vida dele. Que tipo de fruto ele está dando? Se são frutos bíblicos, de acordo com a palavra de Deus, é porque a raiz dele está em Cristo. Se os frutos que ele está dando são estranhos, é porque a raiz dele não está em Cristo. Ele não está bebendo da fonte da água da vida, que é Jesus. Não tem como errar. Se você vai para a palavra de Deus, você vai ver se aquele fruto é de Deus ou não. Não adianta palavras bonitas, não adianta usar jargões cristãos, jargões evangélicos. Não adianta. Tem que olhar para a vida. Tem que olhar para a vida da pessoa. Não se iluda. A igreja não pode se iludir nesses dias. A maior advertência que Jesus fez e os apóstolos fizeram para tomar cuidado com os falsos mestres, os falsos profetas. Nem sempre falso mestre é alguém evangélico, meu irmão, ou um pastor que ensina a Bíblia. Falso mestre é qualquer pessoa que usa uma posição de destaque que ele tem para passar uma mensagem, para ensinar. Então está usando expressões bíblicas, usando palavras bíblicas para ensinar, para passar uma mensagem. Mas se essa mensagem não está de acordo com a palavra de Deus, é um falso mestre. É um falso mestre. Está ensinando mentiras. Por quê? Porque não vive aquilo. Não vive aquilo. Então, precisamos tomar muito cuidado. Nós estamos vivendo tempos difíceis sobre a terra. E Jesus falou isso. Que no fim dos tempos haveriam muitos falsos mestres, muito ensino falso, muita gente falando e não vivendo, mentindo, tendo uma vida dupla, tendo uma vida mentirosa. Então a igreja precisa estar atenta. Não é? Você imagina, hoje nós vivemos um tempo que estamos, de certa maneira, distantes. Não é? Tem pessoas que não acessam as redes sociais. E nós preocupamos com isso. Porque muitas vezes estão ouvindo coisas no rádio, coisas na TV, coisas, né? E ouvindo ensinos, às vezes, distorcidos da palavra de Deus. Eu falei semana passada, retrasada, de um pastor aí que está vendendo feijão, feijão mágico, né? Por R$1.000, por R$500. Meu irmão, isso é abominável. Isso não tem nada de evangelho, isso é uma mentira deslavada. Isso deveria dar prisão para uma pessoa dessa. Isso não tem nada a ver com Cristo, não tem nada a ver com o evangelho, não tem nada a ver com a igreja, não tem nada a ver com a palavra de Deus. Isso é outra coisa. Uma pessoa dessa não é considerada irmão. Eu não considero um homem desse irmão em Cristo. Não é meu irmão. Não é meu irmão em Cristo. Por quê? Porque vive mentira, prega mentira, engana, calunia, é um engodo. Isso é abominável diante de Deus, meus irmãos. Não pense que Deus tolera essas coisas. Deus está farto disso. Deus está farto disso. Nós temos que entrar em Cristo, entrar na paz que Cristo dá, estar guardado por Cristo, coberto por Cristo, pelo Evangelho de Cristo, pela proteção de Cristo, pela segurança do Senhor, pela segurança da palavra de Deus. Quando você está em Cristo, você tem dúvida, vai para a palavra de Deus, pede para Deus te mostrar, fala: Senhor, isso que essa pessoa está falando,
tem algum fundamento bíblico. Deus não vai te deixar ser enganado, Deus não vai te deixar ser confundido. Fala, Senhor, eu quero entender o teu espírito, eu quero ter o mesmo espírito, eu quero saber de que espírito eu sou, eu quero saber de que espírito aquela pessoa é. Peça discernimento de espírito quando você ouvir uma palavra estranha que você fica em dúvida. Não vá dando crédito a qualquer pessoa que fala de Deus ou que usa a Bíblia, meu irmão. Não dá, não dá. Até os homens não suportam mais esse tipo de coisa, né? de mentira deslavada sendo falada na TV. Até as pessoas que não conhecem a Deus não suportam mais, estão falando, esse cara tem que ser preso, esse cara não pode falar esse tipo de coisa. Isso é engodo, tem um nome, com a boa fé pública, né? Tem um nome jurídico para isso, né? E a gente muitas vezes fica quieto, a igreja não acha normal, mas também não reage mais. A igreja, nós temos que falar, pregar, anunciar o Evangelho verdadeiro e desmascarar os falsos mestres com a palavra de Deus. Entenda bem, não é brigar, não é bater boca, não é brigar na internet, não é isso. É falar a verdade para as pessoas. Porque as pessoas que não conhecem Deus, a imprensa, coloca todo mundo no mesmo saco. Quando vê alguém que se diz evangélico fazendo esse tipo de coisa, vendendo semente, vendendo feijão mágico, ela coloca todos os evangélicos no mesmo saco. Eles não têm vontade, já não têm vontade normalmente para falar bem de nós. E aí quando pega uma coisa absurda dessa, coloca todo mundo no mesmo saco e fala, olha, todo mundo é igual. Olha o evangelho aí. Eu fico indignado, porque esse tipo de evangelho não me representa. Nós temos que tomar muito cuidado. Está baseado na palavra de Deus, somente na palavra de Deus. Isso é o desespero, né, daqueles que enriqueceram tirando dinheiro das pessoas. E agora provavelmente os rendimentos caíram por causa dessa crise. E eles estão desesperados, inventando qualquer história para ganhar dinheiro. O evangelho mentiroso, que nem é evangelho. Nós somos a igreja do Senhor. A nossa luta não é contra a carne e sangue. Essas pessoas não estão debaixo da proteção de Cristo, nem do Espírito de Cristo. Eles estão debaixo de um espírito maligno, debaixo do espírito do anticristo. Alguém que vende esse tipo de coisa sem nenhuma vergonha na cara, isso não tem nada a ver com o Espírito de Cristo, meus irmãos. A gente não deveria nem realmente falar para as pessoas, falar, não assista isso, não gaste com isso, não pague, não compre, não dê oferta para esse tipo de programa, para esse tipo de gente, porque isso é do maligno. Isso é do maligno. Não tem nada a ver com Deus, não. Não se iluda. Não se iluda. E é isso, essa é a verdade. Essa é a verdade. Todos os semelhantes a esses estão tudo dentro do mesmo saco. Não tem afeição pelas pessoas, não se importam com as pessoas, não estão nem aí com as pessoas. Eles querem o dinheiro delas. Eu lembro uma vez uma pessoa que frequentava essa igreja do cara do feijão, não vou citar nome, né, para não ter problemas. Uma senhora era de Lucélia, frequentava essa igreja lá, e ela mudou para Damantina e foi falar com o pastor que ela não ia mais poder frequentar lá, ia frequentar uma igreja aqui que era mais perto da casa dela. O pastor falou o seguinte para ela: minha irmã, vai em paz, você só continua trazendo seu dízimo aqui. Ou seja, o que me interessa é o seu dinheiro. Eu não estou nem aí com você, com os seus problemas. Vá, minha irmã, quanto mais você ficar, melhor. Só deixa a tua grana aqui. O que eu quero é o teu dinheiro.
Esse é o espírito dessas pessoas, desses líderes. Agora, pode tardar, mas a justiça de Deus não falha. Uma hora, a mão de Deus vai pesar. Vai pesar. Porque com Deus não se brinca. Usar o nome de Deus em vão é pecado. E uma hora Deus vai pesar. Amém? Sabe, irmãos? Nós, como pastores, temos que ter uma função profética. Eu sei que às vezes você que está na sua casa queria ouvir uma palavra mais light, mais de paz, mais de amor, né? Meu irmão, essa é a palavra de Deus. São tempos difíceis e você precisa estar atento. Essa palavra é para te alertar. O tempo todo você percebe que eu estou te alertando? Para você não ser enganado, para você não ser confundido, para você não ser boi de piranha, para você não ser massa de manobra, para você não se iludir com pessoas que usam jargões, usam expressões bíblicas e tentam te enganar. Então não se iluda, não se engane. Pelo fruto você conhece a árvore. Se o fruto está sendo bom, é porque a raiz da árvore está bebendo de fonte boa. Uma árvore boa não pode dar fruto ruim, e vice-versa. Uma árvore ruim não vai dar fruto bom. A nossa luta não é contra pessoas, contra Satanás, principados, potestades, príncipes das trevas, forças espirituais da maldade. Nossa luta é contra esse tipo de influência maligna que está influenciando pessoas, está influenciando as pessoas. Mas nós estamos debaixo do sangue do Cordeiro, estamos debaixo do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos guardados, protegidos. Por isso, deixa que a armadura de Deus te revista todos os dias. Capacete da salvação, couraça da justiça, espada do Evangelho, espada da palavra, sandálias do Evangelho da paz, couraça da justiça, toda a armadura de Deus, deixa ela te envolver para que você esteja protegido contra as ciladas, os dardos inflamados do maligno. Venham da onde vier. Você é do Senhor, você foi comprado por um alto preço, o sangue do Cordeiro te comprou. Você passou da morte para a vida, você veio do reino das trevas para o reino da luz, você saiu do reino das trevas e está no reino do Senhor Jesus Cristo. Você é dele, você pertence a ele, e ele cuida de você, ele nos protege, ele nos livra de todo mal. Então você e eu não precisamos ter medo, o Senhor está nos guardando, amém? Mesmo com toda essa confusão, com essa doença, com outras doenças, né? Você vê, eu peguei dengue, né? Uma doença que já existe há tanto tempo no Brasil. Então, quer dizer, nós temos outras doenças, não temos só essa, né? Essa é mais uma que veio, mas gera medo, gera confusão, gera medo com questão financeira, como vai ser depois, um monte de insegurança. Mas, meu irmão, isso veio sobre toda a face da terra. Por acaso nós não vamos beber o cálice que o Senhor nos deu para beber? Nós vamos sair culpando o presidente, o governador, o ministro, esse ou aquele? Nós não vamos beber o cálice que o Senhor nos deu para beber? Não adianta achar culpados. Nós temos que colocar o nosso coração diante do Senhor. Senhor, eu sou teu, cuida de mim, cuida da minha vida, cuida da minha saúde, cuida das minhas finanças, cuida da minha família. É o que eu tenho feito, meu irmão. Eu tenho orado por vocês, pela igreja, tenho orado pela minha família, tenho orado pela minha vida. O que mais eu posso fazer? O que mais você pode fazer do que depender do Senhor Jesus? Nós não temos o controle das coisas, mas uma coisa nós sabemos: Deus cuida dos seus filhos, amém? Ele cuida de nós. Então, mesmo que toda essa confusão, palavras negativas, notícias ruins, enche o teu coração da palavra de Deus. Às vezes é melhor mesmo dar uma desligada na TV, pare de ouvir um pouco de notícia ruim. Eu parei, durante esse tempo que estava com dengue, eu parei de ouvir. Chega de ouvir notícia. Não que eu quero ser alienado, eu sou muito ligado.
informado, mas eu parei uns dias, porque aquilo não estava fazendo bem. Você vai ouvindo e ouvindo e ouvindo. Eu falei, não, eu preciso dar um tempo, não está me fazendo bem. Enche o teu coração com as boas notícias da palavra de Deus. E aí você vai ter o que falar para esse mundo. Você vai ter o que falar para as pessoas. Amém? É bom, claro, se você está informado. Ore pelo país. Ore por aqueles que nos governam. Né? Ore, mesmo que você não goste de A, ou B ou C. Né? Ore pelos que nos governam. Prefeito, vereadores, governador, deputados federais, presidente, ministros. Para quê? Para que eles tenham bom senso, para que eles tenham clareza, né? Tenham sabedoria para nos levar, para nos conduzir para uma saída, né? Pelo menos naquilo que diz respeito aos homens, né? Para que a situação não fique pior por causa da confusão humana. Amém, irmãos? Isso você pode fazer. A palavra diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Você é alguém que foi justificado por Cristo, pelo sangue do Cordeiro. Você foi tornado justo pelo sangue do Cordeiro. Então você é justo diante de Deus. E a tua oração pode muito em seus efeitos. Você pode orar. Você pode chegar e falar, Senhor, se o Senhor me tornou justo diante de Ti, eu vou orar agora. E o Senhor falou que a minha oração tem efeito. Então, por favor, escuta aí, Jesus. E comece a orar. E ore. Abençoe tua vida financeira, abençoe tua família, abençoe aqueles que estão perto de você, abençoe a nossa igreja local, os teus irmãos, né? Ore pelos pastores, pelos líderes, ore pelas autoridades, abençoa a nação, abençoa o país, para que isso passe, para que morra o mínimo de gente possível, né? Nós queremos que morra pouca gente, né? Nós não queremos ser o campeão de mortes no mundo. Amém, meus irmãos? Quer dizer, não queria que morresse ninguém de lugar nenhum, né? Independente se é brasileiro, americano, o que for, né? Na verdade, nós queremos que as pessoas morram salvas, né? Que elas vão por Senhor, né? Amém, irmãos? Vamos orar? Você que está na sua casa, curva o seu coração. Senhor, nessa hora nós oramos, Pai. Pedimos que venha entendimento sobre o teu povo, de que a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra pessoas. Nós não temos que achar culpados para isso, para aquilo, mas nós temos que falar com Jesus. Por acaso eu não vou beber o cálice que o Senhor me deu? Senhor, não queremos reagir carnalmente, nós queremos reagir espiritualmente. Nós somos pessoas espirituais, homens e mulheres espirituais, e nós queremos ter atitudes espirituais. Ajuda-nos a nos revestir de toda a tua armadura, capacete, escudo, couraça, espada, sandálias, toda a tua armadura, Pai, para estarmos firmes contra as ciladas do diabo. Senhor, e ao mesmo tempo nos dê clareza na tua palavra para falarmos do teu amor, mostrarmos compaixão pelas pessoas e muitas vezes denunciarmos as trevas, aqueles que estão falando mentiras em teu nome, aqueles que estão tentando enganar o coração das pessoas. Pai, não nos deixe sermos confundidos, sermos enganados. Pai, ajuda-nos a orar e abençoar aqueles que nos governam, para que eles tenham sabedoria, para que eles tenham direção, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, e que logo esse tempo passe, e nós possamos novamente nos reunir como igreja, presencialmente, Senhor, estarmos juntos. Já faz 10 semanas que estamos assim, Pai. Oh Deus, tem misericórdia do Brasil, tem misericórdia da nossa nação, tem misericórdia de Adamantina, de Lucélia, guarda-nos e livra-nos do mal, Senhor. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.
Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada, uma semana cheia da presença de Deus. Amém? Você pode indicar o nosso canal no YouTube, no Instagram, para que outros possam, no Facebook, para que outros possam assistir também.